Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Camila Amaro, arquiteta urbanista, especialista em conforto ambiental e proprietária do Ateliê de Conforto Ambiental, uma empresa voltada para esse nicho de mercado. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o uso prático de cartas solares e como a gente entender melhor a insolação no nosso projeto, em determinada fachada. Quantas horas de sol essa fachada vai receber ao longo do ano? Como que eu posso analisar isso? Quais são as ferramentas? Então, a carta solar, ela pode nos fornecer essa inclinação dos raios solares em determinada data. Geralmente, a gente faz essa análise para os solstícios e para os equinócios, tá? Fica a dica aí, guardem essas datas. Então, os equinócios, a gente vai ter dias do ano com a mesma quantidade de horas com a presença do Sol e a mesma quantidade com essa ausência, que seria uma noite, né? E os solstícios a gente vai ter o solstício de verão, que é o dia mais longo do ano, ele dá o início, marca o início do verão, e o solstício de inverno, que marca o início do inverno, ele vai ter o dia mais curto do ano. Os equinócios é de outono e primavera, tá bom? Então, geralmente a gente faz análise para essas 4 datas principais, mas a gente pode fazer para outras também, para dias típicos de verão, dia típico de inverno. E quando a gente faz essa análise, então, ela tem uma aplicação, né, prática, as cartas solares têm essa aplicação prática para isso, mas eu diria que o principal uso é quando precisamos saber em que horário, né, determinada fachada vai receber o sol durante todo o ano. Tá? Então, eu diria que esse é o uso mais prático para essa ferramenta que é a carta solar, que é tão importante que todo mundo fala sobre ela. Né? Então, aqui eu trouxe um exemplo que bem simples para a gente começar. Né? Coloquei aqui esse esqueminha que seria uma planta de um ambiente, né? De uma residência. E essa planta desse cômodo tem uma inclinação de 45 graus, vou pegar um grifa-texto aqui, com relação ao norte, tá? Então, esse nosso norte aqui, ele tá com uma inclinação 45 graus, tá? Ou seja, né, essa fachada aqui, por exemplo, ela não tá orientada exatamente para norte. Tá vendo que o norte está inclinadinho em relação a ela? Aqui, a mesma coisa. Né? Se eu pegar as outras fachadas também, ele não tá exatamente coincidindo com o norte. Então, a inclinação é 45 graus. A latitude dessa cidade é em torno de 20 graus, tá? Então, veja para sua cidade qual que é a latitude dela. Ah, minha latitude é 27 graus, então eu tenho que usar a carta solar correspondente à latitude. O desenho técnico da carta solar, ele muda de acordo com a latitude. Tá? Então, o que, que vai mudar? Vai mudar toda a configuração interna da carta solar, que são as linhas horizontais, que são curvadinhas dessa carta solar, ela vai mudar. Quanto maior a latitude da sua cidade, mais abaulada, né, vão ser essas linhas da carta solar. Quanto mais próximo da linha do Equador, que é próximo de 0 graus de latitude, menor vai ser o abaulamento, né, as curvaturas dessas linhas da carta solar, ok? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, aqui eu encaixei a carta solar de acordo com o norte, estão vendo? Então, eu tenho o norte aqui apontando 45 graus, a carta solar sempre vai acompanhar esse norte. Então, a gente começou por essa fachada 1 aqui, seria o meu F1, né? Então, vejam o que eu fiz. Eu alinhei a carta solar com essa fachada, mantendo o norte coincidindo com o norte geográfico. Então, eu coloco o centro da carta solar, tá vendo? O centro passando aqui pela fachada e alinhado com o norte, né? Sobre essa linha externa, no caso da minha parede, então, de acordo com essa imagem aqui. Com isso, eu já estou organizada para começar a minha análise.
E para quem assistir essa aula até o final, eu vou disponibilizar esse arquivo de todas as cartas solares de todas as capitais do Brasil em DWG para vocês. Então, estou fazendo um estudo inicial de projeto no AutoCAD, eu consigo inserir a carta solar em DWG e fazer essa rotação. Já estou aqui nessa parte do slide, tá bom? Bom, até aqui tudo bem? Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou envie um direct que eu respondo para vocês. Agora, a gente vai fazer uma leitura dessas informações. Como vocês podem observar nessa figura, a gente tem uma parte achurada, meio que em cinza ou um lilás, tá? Que é a parte que não está recebendo sol nessa fachada que eu estou analisando. A parte branca da carta solar, né? Deixa eu pegar o grifa-texto aqui de novo. Tá? Toda essa parte branca está recebendo incidência solar. Então, agora a gente vai aprender a fazer essa leitura, tá? Das horas do dia. Então, todas essas linhas verticais aqui da carta representam horas do dia, tá? Que eu vou observar com maior exatidão quando eu tiver com a minha carta bem próxima, conseguir ver os números, tá? E aí eu vou verificar quais são esses horários, ó, até todo esse limite aqui, que ela está recebendo incidência solar, tá? Então, veja que aqui a gente tem leste, que é o nascer do sol, e para cá, oeste, que é o pôr do sol. Então, se a gente pensar que leste é o nascer do sol, essa fachada recebe incidência solar a manhã toda, né? Então, aqui vai ser em torno das 6 da manhã. Nessa parte central a gente tem meio-dia, então, opa, a gente já consegue ver que essa fachada recebe sol a manhã toda. Mas estão vendo que isso até um pouco da tarde ainda eu recebo incidência solar? Então, esses horários eu vou ter que criteriosamente marcar ali na carta e verificar até qual horário ela recebe em determinado dia. Os dias do ano, vou marcar de outra cor. Vou marcar de verdinho. Os dias do ano estão representados por essas linhas aqui na horizontal. Então, aqui a gente tem solstício de inverno, essa do meio representa os equinócios, e essa em vermelho aqui representa o solstício de verão. São os principais que eu falei que a gente tem que analisar. Então, olha só, no solstício de verão ela começa a receber incidência solar aqui, né, no início do nascer do sol, e vem recebendo sol até parar aqui, aproximadamente meio-dia. Depois, no equinócio, mesma coisa, do início do nascer do sol, mas ela já invade um pedacinho da tarde. E depois no inverno também, do início do nascer do sol e vai até um pouco mais tarde, né? Mas não para aqui no meio-dia, né? Ela continua até, vamos ver aqui, 1, 2, 3 horas da tarde, tá bom? Então, nesse exemplo, há predominância no período da manhã, principalmente aqui no verão, tá? Vou até marcar de outra cor, tá? Então, aqui no verão. E a gente tem o sol invadindo a tarde aqui no inverno, vem até 3 horas da tarde, tá bom? Se a gente repetir esse processo para todas as outras fachadas, ao final teremos então uma boa noção, né, de quais as melhores fachadas para inserção de abertura e dependendo do horário que eu quero receber essa incidência solar. Bom, e por ser uma informação tão importante para o projeto, principalmente para essa fase de estudo preliminar, que é a fase em que a gente está fazendo os primeiros croquis, terminando de analisar o partido arquitetônico, eu vejo essa parte como uma prática muito usual para o nosso dia a dia de projeto, ou seja, tem como a gente inserir esse passo a passo no nosso dia a dia de escritório e passar a entender melhor o funcionamento dessas fachadas e assim conseguir fazer projetos mais assertivos. Eu deixo a dica para vocês utilizarem o software Solar, Sol-Ar, que é gratuito e que tem o banco de dados da maioria das capitais brasileiras. As que não tiver, outra dica, insere a latitude com o sinal de negativo na frente, porque as cidades brasileiras estão no hemisfério sul, então você põe o sinal de negativo, menos,
e a latitude correspondente à sua cidade. E depois faz a análise, ele já vai gerar automaticamente a carta solar para você. Ele também salva como PDF e a partir disso, impresso, ou você pode trabalhar com as cartas solares em DWG, que eu posso disponibilizar para vocês, basta me enviar a solicitação. Enfim, vocês conseguem fazer esse primeiro estudo igual eu mostrei aqui para vocês. E a partir disso, entender quais horários ou quantas horas do dia essa fachada vai receber incidência solar, até mesmo para saber se você precisa sombreá-la, usando estratégias de sombreamento, como brise soleil, treliças, marquise, um pergolado, um beiral, tá bom? Então, ficam essas dicas aí para vocês, espero que vocês tenham gostado e até mais!